Paz e bem a todos, que a alegria seja sempre a sua força. Como é bom estarmos juntos aos pés da cruz de Jesus, diante dessa cruz, pedindo a remissão, a libertação e a restauração de toda a nossa vida. Diante da palavra de hoje, Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 22 ao 29, nos diz assim: depois de ter saciado a 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Eles tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para o barco e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade, eu vos digo, vós procuráveis, mas não podeis ver os milagres, mas porque comestes dos pães, ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. E ele é o Pai. O próprio Deus marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem sempre os nossos pecados, amados. No que consiste para nós, e aqui a pergunta é muito clara, que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Talvez a grande visão que se tem sobre obras de Deus é cumprimento apenas de mandamentos. Talvez a grande máxima para muitos é que cumprir os preceitos do Senhor é fazer só o que está ali no decálogo, talvez seguir as obras de misericórdia, não cair nos pecados capitais, nos pecados veniais, e assim vai. Esse é o grande pensamento. Então, nós moldamos toda a nossa história, toda a nossa vida, muito na história do pecado, muito na história da queda, muito na história do erro. Né? E nós vamos trabalhando isso à luz de uma existência sempre pautada na moral, ou na moralidade. Diante disso agora, o Senhor nos fala sobre a questão das suas obras. E o que seria de fato as obras do Senhor? Seria de fato praticar essas obras. E aí é interessante porque o Senhor vai dando direcionamento para nós no seu andar, no seu agir, no seu falar. Não é uma cartilha que ele coloca lá pronta. Olha, então agora você deve apenas amar aos pobres e viver isto dedicado. Não. Então, olhando para Mateus 5, né, ali, as bem-aventuranças, você vai olhar para ela e partir do pobre. Então, a partir desse olhar aqui, eu começo agora a viver as práticas de misericórdia, eu começo a viver as obras do reino de Deus, eu começo a praticar aquilo que Jesus praticou. E o melhor de tudo em Jesus é a prática do olhar, é a prática do amor, é a prática da misericórdia, é a prática do encontro, é a prática da escuta, é a prática do tocar, é a prática do aproximar, é a prática daquilo que nós ouvimos muito na narrativa da Semana Santa, falando sobre a questão da bolsa. A bolsa que tinha como meios para suprir a necessidade dos pobres. O que estamos nós fazendo pelos pobres? O que estamos nós fazendo pela situação de pobreza e miséria que se encontra o país, que se encontra as comunidades locais? Como nós estamos passando frente às favelas, frente aos pedintes na rua? Como nós estamos lidando com tudo isso? E também olhar para os conflitos e confusões de cada um de nós. Muito se ouve falar no relato do Evangelho, ele vendo o coração, ele ouvindo a mente, ele olhando o interior. Como nós estamos olhando as pessoas por dentro e não por fora. Não pelas suas aparências, mas por aquilo que verdadeiramente elas são, por aquilo que verdadeiramente elas estão vivendo, por aquilo que verdadeiramente elas estão passando por enfrentamento ao longo dessa história. Então, comece a rever agora como é que você pode compreender aí na sua vida o que são as obras de Deus a partir da sua realidade. Paz e bem, não esquece não, hein? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e bora, vamos assumir que esta obra é nossa, em nome de Jesus.
A paz.